Malaquias 2, 1 a 9 diz assim: E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz essa advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Amém. O que você trouxe hoje para oferecer a Deus? Eu não estou falando apenas na sua oferta material, mas o que você trouxe durante toda a semana para você poder oferecer a Deus? Vale a pena a gente pensar um pouquinho o que nós temos a entregar a Deus, que tipo de coração, com que tipo de coração nós viemos na presença de Deus. Tem pessoas que vêm na igreja com um coração cheio de coisas para falar com Deus e cheio de coisas para oferecer a Deus, mas são coisas um pouquinho assim, não tão legais. Por exemplo, um sentimento, essa semana eu pequei muito, eu só fiz besteira. Então a única coisa que eu tenho para oferecer a Deus é pedidos de desculpa. Então tem gente que vem na igreja e só faz isso, só pede desculpa por tudo que viveu durante a semana e por tudo que deixou de fazer durante a semana. Talvez esse seja o caso de alguns de vocês. Quando vem diante de Deus, a primeira coisa que faz é pedir perdão. Pedir perdão. E isso se torna algo recorrente, não é? Você vem na igreja e você sente aquele peso de você pedir perdão por todos os seus pecados, mas a semana seguinte você vai lá e faz a mesma coisa. Você vai lá e repete. E a outra semana você vem com um peso ainda maior, porque você já pediu perdão e você repetiu o pecado. Então, o perdão que você deve a Deus é um perdão um pouquinho mais concentrado. Porque você fez o que não deveria fazer, e você prometeu não fazer e fez. Talvez seja a situação de alguns de vocês aqui. E por isso que o culto, a adoração pode ser alguma coisa muito pesada, porque só gira em torno dos teus pecados, só gira em torno das tuas necessidades, do que você fez, do que você deixou de fazer. Não que isso não seja importante, mas a lição que a gente vem aprendendo através do profeta Malaquias é que a adoração tem que estar concentrada em algo fora de mim, fora das minhas necessidades e fora até daquilo que eu acho ser correto, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus. O alvo da nossa adoração não é você querer ter desencargo da tua consciência ao vir na igreja. O alvo da tua adoração é você sentar aí, da maneira que você é, olhar para Deus e contemplando a vontade de Deus, você perceber que esse Deus que você está adorando é um Deus que te ama e que está interessado em te perdoar, interessado em te restaurar, interessado em mudar a sua vida. Enxergar a mão de Deus em cada
lugar da nossa vida. Semana passada, essa semana começou a nascer o primeiro dente do Theo, embaixo. Aí você fica maravilhado, porque nascer dente é algo tão normal, na verdade, algo tão normal, tão corriqueiro, e quando você para pensar, é tudo muito bem calculado. É tudo muito bem encaixado. Então, o bebê passa 6 meses sem ter dente, porque é exatamente o período em que ele está se amamentando. E o Theo, depois que amamentou, o dente começou a nascer. Da onde vem toda essa engrenagem? Eu não sei. Cada pequeno ato da nossa vida é controlado por Deus, está no controle de Deus. E cada pequeno ato da nossa vida é um pequeno ato de milagre de Deus. Então eu estou com o meu coração para oferecer isso a Deus hoje, né? Gratidão, né? Pelo primeiro dente do Theo que nasceu. Qual que é a tua oferta de Deus? Qual que é o teu sentimento quando você vem diante de Deus? Gratidão? Por exemplo, o que aconteceu na sua vida que te deixou grato e você quer oferecer isso a Deus? Algo de errado aconteceu, então você quer oferecer a Deus uma oração de socorro, talvez. Qual tipo de adoração que você quer entregar a Deus e qual tipo de oferta você tem preparado para Ele? Em todo o capítulo 1 a gente viu que naquela época o povo estava vivendo uma condição espiritual muito ruim, porque o povo estava levando Deus nas coxas e os sacerdotes, que eram os líderes espirituais, estavam piores do que o povo, porque eles entregavam a Deus um sacrifício que nem eles queriam para eles, animais cegos, coxos, mancos, com defeito. E ainda eles faziam o seguinte: eles prometiam dar a Deus o melhor, e no meio do percurso eles mudavam de ideia e davam aquilo que lhes sobrava. Não é mais ou menos isso o que a gente faz? A gente tem aquela iniciativa de querer dar para Deus o melhor. A gente até faz um compromisso para Deus: olha Deus, eu vou te dar o melhor. Mas pensando bem, pensando na sua vida, pensando nas suas necessidades, você guarda o melhor para você e dá o que sobra para Deus. Isso é muito normal acontecer na nossa vida. O culto que a gente oferece reflete a nossa condição espiritual. O culto que a igreja oferece em comunidade reflete o que a igreja crê, a teologia da igreja. Tudo isso passa pela qualidade do que você oferece a Deus, por intermédio de quem você adora a Deus, que é por intermédio de Jesus, e quem é o alvo da sua e da minha adoração. Dando sequência no capítulo 2, é um capítulo muito forte. Não sei quanto a vocês quando leram esse capítulo, mas é um capítulo com uma linguagem assim muito forte e chega até a ser vulgar. Versículo 1: esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, eu já amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. A primeira ênfase do texto está na palavra maldição. Maldição, maldição, é uma palavra muito forte, assim, muito ruim, muito negativa. E a gente vê Deus sendo o sujeito dessa maldição, Deus amaldiçoando. A gente não consegue entender isso muito bem, porque a gente entende que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus misericordioso, mas em determinadas situações, Deus também age no sentido de repreender, de reprovar, de castigar algumas atitudes que nós temos e tomamos.
que é, por exemplo, o que os sacerdotes estavam envolvidos aqui. O foco da atenção é nos sacerdotes. Deus tem uma advertência direta a elas. Você sabe que a figura de um líder é muito importante em qualquer organização, em qualquer agremiação, em qualquer grupo humano, não é? Esse negócio bem da juventude de acreditar em um sistema anárquico, né? Não rola em nenhum lugar do mundo. A anarquia não funciona. Não tem um líder, não tem uma figura que administra, que pensa para além das necessidades mais corriqueiras, que planeja. Isso não existe. Porque para existir anarquia, todo mundo tem que ser perfeito. Todo mundo tem que ser dotado de um senso crítico muito acurado, algo que a gente não tem. E os sacerdotes eram os líderes religiosos daquela época. Era muito mais, a posição do sacerdote era algo muito mais forte do que, por exemplo, a posição de um pastor. Porque na época do Antigo Testamento, você não tinha uma adoração completa sem a participação dos sacerdotes, porque os sacerdotes faziam a mediação entre Deus e o povo. Hoje, se você se reunir na sua casa, com a sua família, e oferecer um culto a Deus sem a presença de um pastor, Deus recebe sem nenhum problema, porque a figura do pastor, nesse caso, não é indispensável. Mas naquela época era. Para ter um sacrifício, apenas o sacerdote podia sacrificar. Então olha só como era importante a figura do sacerdote. E são esses sacerdotes que eram os profissionais da religião da época, os que mais conheciam da religião, os que mais conheciam da lei de Deus, que estavam indo num sentido totalmente contrário à própria vontade de Deus. Olha só o que Deus fala: se vocês me derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, se vocês não me derem ouvidos, quer dizer que os sacerdotes não estavam nem aí para a vontade de Deus. Eles não estavam com os corações dispostos a honrar a Deus. A preocupação talvez dos sacerdotes era manter a rotina diária. Você sabe que os sacerdotes comiam daquilo que era trazido como oferta. Os sacerdotes podiam comer. A gente tem a noção de que o carinha traz um animal e o animal inteiro é queimado. Não. Partes dos animais eram queimados e outras partes eram entregues para os sacerdotes comerem. Existiam ofertas que eram especificamente queimadas, mas a maioria tinha essa divisão para os sacerdotes. Então para o sacerdote é cômodo. Ele está comendo. Nada muda na vida dele. Se ele manter a exterioridade, se ele manter as aparências, o pessoal vai continuar trazendo as ofertas e ele vai continuar comendo sem nenhum problema. Mas o ponto aqui é que os sacerdotes estavam fazendo a obra de Deus sem temer a Deus, sem honrar a Deus, sem dar ouvidos a Deus. E como isso é importante. Você está aqui hoje oferecendo a Deus um culto. Beleza, ok. Você tem ouvido a Deus e você tem honrado o nome do Senhor no seu dia a dia para tornar esse culto algo significativo? Os sacerdotes, eles tinham a tarefa de oferecer os sacrifícios a Deus. Eles eram responsáveis por cuidar do templo, de todos os utensílios do templo, de toda a rotina do templo. Eram os sacerdotes, os levitas, que cuidavam. E a missão dos sacerdotes era ensinar o povo a palavra de Deus. Cara, é muito engraçado. Como que os sacerdotes podiam ensinar algo que eles não viviam? Questionamento muito válido para a gente hoje. Para muitos de vocês que são líderes hoje. O que vocês têm ensinado? O como vocês têm ensinado? Partindo do ponto de que você não vive aquilo que você ensina. Falta de coerência total. O cristianismo é coerência, é ter atitudes coerentes. Como que o sacerdote podia ensinar
se nem mesmo ele estava obedecendo? E como nós, que somos líderes, podemos exortar, ensinar, se nós não fizermos também? Torna-se muito mais fácil ensinar aquilo que você vive. E a dificuldade do ministério, muitas das vezes, vem do descasamento entre aquilo que eu faço para Deus e aquilo que eu ofereço para outras pessoas. Se você não vive uma vida boa com Deus, dificilmente você vai ser um bom professor, por exemplo, um bom mestre, um bom conselheiro, um bom pastor, um bom músico da igreja. Muito difícil, muito difícil. E qual foi o grande erro dos sacerdotes? Eles não ouviram e não se dispuseram a honrar o nome de Deus. Não ouvir e não honrar. Ouvir é algo muito difícil, não é? Mas quando você não ouve a Deus, você perde a noção de quem Deus é. E você não honra mais Deus da maneira que você deveria honrar. Você passa a viver centrado nas suas próprias necessidades. Cara, Deus não estava nem um pouco interessado no formalismo religioso em aparência. Deus não está nem um pouco interessado se no nosso meio tem luzes, tem projetores, tem bancos, se você está sentado aí, eu estou aqui de pé. Para Deus isso daí não tem muito valor. A aparência não tem muito valor. O que Deus procura no meio de nós hoje, em nós, quando Deus está olhando para esse culto e quando Deus está olhando para cada um de vocês sentados aqui, é procurar sondar o seu coração para ver como o seu coração está diante dele. Se faz sentido você estar aí sentado, ou se é mera aparência. Deus quer a essência, coração. Deus queria o coração dos sacerdotes. Os sacerdotes faziam, provavelmente tudo direitinho. Eles cumpriam a rotina estabelecida pela lei. Mas só que o coração deles era totalmente longe, estava totalmente longe. E olha só o drama que Malaquias coloca, que o sacerdote tinha a prerrogativa de abençoar. De abençoar. Quando termina o nosso culto, o pastor vem e dá o quê? A bênção apostólica. E a bênção apostólica tem uma razão de ser. Porque quem é chamado no Antigo Testamento, os sacerdotes que eram chamados para serem líderes, eles podiam, na autoridade do nome de Deus, abençoar o nome de Deus, abençoar o povo em nome de Deus. Então, se você abre a sua Bíblia em Números 6, 22, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 6, 22. Números 6, 22 a 27, a gente tem o que os judeus chamam de Birkat Kohanim, que é a bênção sacerdotal. Então, diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Deus chamou os levitas, os sacerdotes, para serem canal de bênção. Canal de bênção. Canal de bênção. Quando o pastor está lá no final do culto impetrando a bênção apostólica, ele está seguindo mais ou menos essa lógica estabelecida por Deus, de Deus dar prerrogativa para que as pessoas abençoem uns aos outros em nome dele. Já imaginou o sacerdote lá abençoando todo mundo, sendo que ele está com o coração totalmente longe de Deus, e ele está abençoando em nome de Deus? Ele está oferecendo sacrifício a Deus, sendo que o coração dele está longe de Deus, ele não tem nada a ver com aquilo,
o coração dele está em outro lugar. Você viu como está descasado as coisas aqui? E a nossa vida pode estar dessa maneira. E Deus está falando assim para o povo dele, para os sacerdotes: olha, se vocês não dão ouvidos ao que eu falo, e que se vocês não me honram, a bênção de vocês eu transformarei em maldição. Aliás, vocês já estão amaldiçoados. Cara, já pensou? Deus está falando o seguinte: essa bênção que vocês estão falando, por vocês não estarem me ouvindo e por vocês não me temerem, eu vou transformar essa bênção em maldição. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Cara, linda bênção. Eu vou transformar essas palavras, por causa de você, em maldição. Quando você vai num restaurante, talvez, pelo menos, eu acho que você faz isso, você vai pegar um canudinho, no mínimo você vê se o canudinho está limpo ou não. Ou você pega qualquer um lá que está no chão para você enfiar na sua Coca-Cola e dar uns tragos. Não, né? Você pega provavelmente aquele que está no lacrezinho, não é? Você arranca o lacre, dá uma soprada para ver se não tem nenhuma baratinha morta lá dentro. E você usa aquele canudinho. Finge que esse canudinho é você. Você é o canal de bênção de Deus. Os sacerdotes eram o canal de bênção de Deus. Mas só que o canudinho estava sujo. Eles estavam numa posição impura diante de Deus. Então tudo que eles faziam em nome de Deus saía pela culatra. Porque o coração deles não estava em Deus, estava em outras coisas. Olha só o que Malaquias diz: lançarei maldição sobre vocês, até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Coração, lev, é a sede de toda a essência do ser humano. Deus quer a sede, o controle da sua vida. Quando você entrega isso para Deus, isso é adoração. Cada vez que o sacerdote impetrava essa bênção sobre o seu povo, essa bênção se transformava em maldição por causa do seu próprio pecado. Isso é algo muito sério. E esse princípio é um princípio que a gente tem que dar muito valor hoje também. Quantos de vocês são líderes? E quantos de vocês mantêm uma vida exemplar para que através dessa vida os seus sejam abençoados? Quando algo dá errado, o primeiro que vai ser culpado é o líder. E o primeiro que vai ser cobrado diante de Deus vai ser você como líder também. É sério mesmo de nós mantermos o nosso coração intacto, puro, diante de Deus. Quando Deus chama alguém para assumir alguma posição, não é status que está valendo. O que está valendo é o seguinte: você, com o teu coração, honrar a Deus, para que isso seja bênção para outras pessoas. Maldição. A segunda palavra que o texto enfatiza depois da maldição é rejeição. Versículo 3: por causa de vocês eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da atitude de irreverência dos sacerdotes em relação a Deus, há duas profecias que traduzem apenas uma mensagem: Deus vai rejeitar vocês. Em primeiro lugar, Deus promete destruir a descendência dos sacerdotes.
O ofício do sacerdócio era algo hereditário, era algo de família. Somente a tribo de Levi, das 12 tribos de Israel, tinha a incumbência de cuidar das coisas de Deus como os sacerdotes. Somente a tribo de Levi. Lembra daquele episódio quando, depois que Moisés saiu do Egito com o povo, foi parar aos pés do Monte Sinai, Moisés subiu para receber as tábuas dos 10 mandamentos. O que o povo fez embaixo? Viu que Moisés estava demorando 40 dias, 40 noites, o povo foi lá para Arão e pediu: faça um ídolo para que a gente possa servir. Moisés se foi, Arão fez. As únicas pessoas que foram contrárias a isso foram alguns levitas. E por causa dessa atitude, Deus honrou eles em poder fazer com que eles fossem a tribo, o clã escolhido para servir a Deus mais de perto. Deus estava cansado de um bando de pessoas que estavam ali mais para encherem as suas panças e mais para viver uma rotina do que servir verdadeiramente a Deus, os sacerdotes. Eu vou rejeitar vocês. Eu vou rejeitar a descendência de vocês. A descendência de vocês não vai mais me servir como um sacerdote. Chega. Vocês testaram a minha paciência até aqui. Até aqui eu deixei. A partir de agora vai ser diferente. Olha só como essa profecia teve um poder muito grande. Porque, de fato, Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Dali a 400 anos, quem nasce? Jesus Cristo nasce. E a partir do nascimento e da vinda de Jesus, o sacerdócio levítico perde totalmente a validade. Porque quem vira o nosso perfeito e sumo sacerdote? Jesus. Deus não quer mais um sacerdócio imperfeito. Deus escolheu o seu filho para ser o sacerdote perfeito. É, por exemplo, a mensagem que está escrita em Hebreus. Hebreus capítulo 7 fala da excelência do sacerdócio de Jesus, que Jesus não é um sacerdote que vem da família de Levi, mas que Jesus é um sacerdote que vem de uma linhagem totalmente diferente, a família de Melquisedeque. Eu não vou falar sobre isso porque não é a direção da mensagem. Segunda profecia que Deus fala aqui, e essa profecia, quando a gente lê, é um negócio meio duro, né? Deus promete esfregar os excrementos dos animais oferecidos na cara dos próprios sacerdotes. Deus está falando assim: sabe os animais que vocês estão me trazendo? Animais cegos, mancos, impuros. Sabe os animais que vocês estão dando porque está sobrando? Eu vou pegar o excremento deles e vou esfregar na cara de vocês. Só pelo fato de Deus dizer isso, já é um negócio muito negativo, né? Se pegar em estrume já é algo extremamente desagradável, não sei se alguém teve aqui a grande bênção de ter esfregado na sua cara cocô, né? O mais perto que a nossa família chegou foi quando o Theo fez cocô aí no pescoço da Ju. Foi a coisa mais assim próxima. Mas a questão não está simplesmente no fato de Deus falar: eu vou pegar o cocô dos animais que vocês estão oferecendo e esfregar na cara de vocês. Tem um significado, o que Deus está falando, que é o seguinte: quando era sacrificado os animais, tanto o couro dos animais quanto os excrementos dos animais tinham que ser coletados e queimados fora do acampamento dos israelitas. Na época de Moisés, o tabernáculo ficava no meio, o templo ficava no meio do acampamento. E ao redor se reuniam todas as tribos. Imagina, 3 milhões de pessoas que viviam ao derredor do centro, do núcleo da fé, que era o templo. E quando o sacerdote oferecia o sacrifício, ele tinha que tirar o couro, guardar, coletar os excrementos, guardar e mandar para fora, rejeitar, mandar para um lugar impuro,
ser queimado lá. O que acontece se você pega o excremento de um animal, que para Deus é algo impuro, e você esfrega na cara de alguém? Essa pessoa se torna impura também, mesmo que seja um sacerdote. O que Deus estava falando é o seguinte: da mesma maneira que vocês rejeitam tanto o couro do animal quanto o estrume do animal que vocês oferecem a Deus, eu vou passar esse estrume na cara de vocês, porque eu também estou rejeitando vocês. Vocês não são mais aceitáveis. Eu não aceito mais vocês, nem a adoração de vocês, nem a oferta de vocês. Lançarei vocês fora. Deus estava decretando a rejeição dos sacerdotes, do sacerdócio levítico, porque os próprios levitas quebraram a aliança que Deus tinha feito com eles. Eles que deveriam apresentar-se a Deus de maneira santa, limpa e correta, porque é isso que a lei ensinava, estavam com seus corações sujos e impuros. Da mesma maneira que vocês me rejeitaram, vou rejeitá-los também e vou envergonhá-los publicamente. Por que Deus age e fala de uma maneira tão dura? Porque a adoração é algo muito sério. É muito sério. A diferença entre a sua oferta ser aceita e ser rejeitada não está, às vezes, na oferta em si, mas na motivação que você usa para ofertar a Deus. Maldição, rejeição. E a terceira grande palavra que o texto nos apresenta é recordação. Versículo 5. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade eu lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Deus estava falando assim: olha, eu fiz uma aliança com Levi, que era uma aliança de paz. Eu dei a eles a possibilidade de serem meus sacerdotes, privilégio mais alto do mundo, para que eles me temessem, para que eles me adorassem. Mas eu estou rejeitando os sacerdotes, porque eles quebraram isso. Eles quebraram a aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Você vê na Bíblia inteira, Deus se relaciona com as pessoas através de aliança. É a maneira que Deus usa para se relacionar com a sua criação, porque quando há uma aliança, você tem noção de quem são as partes envolvidas no relacionamento. Tem Deus, que é um Deus todo-poderoso, e você, limitado, pecador. Nós temos uma aliança com Deus, que foi uma aliança que foi feita por Jesus na cruz. E quando nós quebramos a aliança que nós fazemos com Deus, nada do que nós fazemos para Deus ganha sentido, é aceitável. Porque a base de tudo não é a oferta, não é o ritual, mas é o relacionamento com Deus, que é a base, o âmago, a essência de todas as coisas. Por que você está aqui? Para você se relacionar com Deus. Porque você ouve a palavra para você saber o que Deus quer de você e se relacionar melhor com Ele. Deus revela o porquê da maldição e da rejeição dos sacerdotes, porque eles quebraram a aliança feita com Deus. Deus é um Deus de aliança e essa aliança foi quebrada. Deus fez uma aliança que tinha 4 coisas que o texto fala. Que os levitas deveriam ter tremor e temor diante de Deus, versículo 5. Que os levitas deveriam ensinar a verdade. Que os levitas deveriam praticar a verdade. Que os levitas deveriam ter comunhão com Deus. Pergunta se os levitas faziam isso. Eles nem sequer ouviam Deus. Eles ensinavam, mas eles ensinavam algo totalmente dissociado com o caráter deles.
Eles não praticavam a verdade, tão pouco tinham comunhão com Deus. Por isso Deus cortou-os fora. A gente tem uma noção de que Deus vai correr atrás da gente eternamente, não é? Que Deus vai correr atrás de você até os confins do mundo, e você pode fazer o que quiser, que quando você quiser você vai voltar para Deus. Talvez a gente tenha criado um Deus tosco, tolo, idiota dessa maneira, para a gente se sentir confortável. Mas não pense que Deus vai ficar correndo atrás de você até o final. Deus vai até onde Ele quer ir. E o prejuízo, pode ter certeza que não é dele, é nosso. É nosso, é nosso. Pô, mas essa mensagem é para os sacerdotes. Eu não sou sacerdote. Né? Eu não sou nem líder na igreja, eu sou um membro normal. Mas é algo que se aplica a você também. Você sabe que uma das maiores conquistas do cristianismo, um dos maiores feitos foi a tal da Reforma Protestante, 1517, Martinho Lutero. Isso a gente aprende até na escola. E uma das coisas que Lutero deixou como importante legado, além da questão da justificação pela fé e toda a questão da sua contraposição com a Igreja Católica, é que Lutero enxergava aquilo que ele chamou como sacerdócio universal dos crentes. Isso quer dizer o seguinte: a partir de Jesus, todo mundo é um sacerdote. Todo mundo é um sacerdote. Não, o que Lutero estava falando é o seguinte: o Papa não é melhor do que ninguém. O Papa não tem prerrogativa maior do que ninguém, porque na verdade Deus chamou todos para serem sacerdotes. Não é isso que 1 Pedro fala? Vocês são o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos agentes do reino de Deus no mundo. Nós somos embaixadores do reino de Deus no mundo. Nós somos sacerdotes de Deus para esse mundo que precisa dele. Você é sacerdote na sua casa. Você é sacerdote na sua sala de escola bíblica. Você é sacerdote aqui dentro, porque todos nós estamos na qualidade de adoradores. Nós não precisamos mais nos dirigir a alguém que faça por nossa conta. Nós podemos ir direto diante de Deus, sem reservas, sem barreiras, sem intermediários. Nossa relação com Deus é direta, nós somos sacerdotes. Isso também se aplica para nós, embora nós não tenhamos mais a necessidade de sacrificar animais. A gente vive um sacerdócio totalmente diferente. Um sacerdócio moldado por Jesus. Jesus que é o nosso sumo sacerdote. Versículo 7. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e de sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. O sacerdote deve guardar o conhecimento, e da sua boca deve sair a instrução da lei. Isso quer dizer, para encerrar, que o nosso conhecimento de Deus deve transbordar em ações. Por que a ênfase na boca? Porque a boca é uma das primeiras coisas que expressam qualquer coisa na gente. Quando você esbarra em alguma coisa, inconscientemente você emite um ruído sonoro que expressa a sua dor. E a boca é um dos primeiros órgãos no seu lindo corpinho que glorificam a Deus ou amaldiçoam. Que tem o poder de expressar aquilo que está dentro do seu coração. Não é à toa que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio.
Sendo um pouquinho mais amplo e trazendo um pouquinho mais na prática, a nossa ortodoxia deve ser traduzida em ortopraxia. Entendeu? A minha e a sua ortodoxia devem ser traduzidas em ortopraxia. O que é orto? Orto é algo certo, correto, alinhado. Quando você está com os dentes todos tortos, você vai para quem? Para o ortodontista, não é? Ortopédico é algo para alinhar. Ortodoxia é o nosso conhecimento alinhado a Deus na verdade. Tudo que nós sabemos de Deus que é a verdade, que tem base na palavra de Deus, que é aquilo que a igreja sempre, desde os seus primórdios, ensinou. Que Deus é amor, que Deus criou o mundo, que Jesus Cristo veio redimir a humanidade, que o Espírito Santo está agindo por meio de nós, dentro de nós. Mas, se nós tivermos apenas ortodoxia dentro da nossa cabeça, a gente anda com uma perna só, porque a ortodoxia tem que ser traduzida em ortopraxia. O que é ortopraxia? Viver de maneira correta. Ter atitudes corretas que condizem com a verdade que você diz crer. Malaquias chama os sacerdotes de mensageiros de Deus. É uma das únicas vezes, se não for a única, no Antigo Testamento que os sacerdotes são chamados assim. Você é um mensageiro de Deus. Que mensagem você tem levado ao mundo pelas suas atitudes? Tem certas coisas que é inconcebível um cristão fazer. Na verdade, tem coisas que você vê um cristão fazer e você fala, isso não é atitude de cristão. Na minha época, se ensinava que falar palavrão era pecado. Hoje eu não entendo quem fala palavrão e se diz cristão. Porque a Bíblia ensina, da sua boca não saia nenhuma palavra torpe, mas palavras temperadas com sal que sirvam para edificar. Eu não entendo cristãos que fazem piadas maliciosas, envolvendo tanto a questão heterossexual como a questão homossexual. Se você sabe que o homossexualismo é algo abominável diante de Deus, você está louco para brincar com essas coisas? Está louco? O nosso jeito de falar expressa muito do que a gente crê. Não faça com que a sua oferta seja rejeitada por Deus. Não faça com que a sua vida seja rejeitada. Porque da mesma maneira que você acha que pode entregar qualquer coisa para Deus, Deus também tem o direito de rejeitar aquilo que Ele não quer receber. Não pense que Deus engole tudo que você faz e tudo que você oferece para Ele. Ah, não, Deus não faz isso. Casar, eu acho que a gente pode chegar nessa conclusão. Por que os sacerdotes foram amaldiçoados, rejeitados? Porque o ser e o fazer deles estava totalmente dissociado. Eles eram sacerdotes só por função, mas eles não conheciam a Deus, não tinham temor de Deus, não viviam como tal. O meu convite para vocês é o seguinte: a adoração que você pode oferecer a Deus parte de você viver de acordo com a tua verdadeira identidade. Qual é a tua identidade? Você é filho de Deus. Viva como tal. Viva como tal. Viva como filho de Deus e não como filho do diabo. Se você viver nesse princípio, a sua vida vai ser um ato de adoração. É difícil? Tenho certeza que é. Pelas nossas forças, até impossível. Mas se nós não cremos que Deus
por intermédio do Espírito, está ao nosso lado, dentro de nós, para nos auxiliar em todas as nossas fraquezas. Deus repreende forte os sacerdotes. E a lição dessa repreensão tem que também estar bem assimilada para a gente não cair no mesmo erro desses camaradas. Porque se a gente cair, a resposta de Deus vai ser a mesma: rejeitarei você e esparramarei na sua cara os excrementos das ofertas que você traz para mim. Porque você faz de mau jeito, você não faz com seu coração, você faz sem temor, e eu não vou aceitar isso. Que eu e você possamos entregar a Deus algo muito bom. Que eu e você possamos entregar a Deus algo que não precisa forçar para sair, é algo natural. Se você viver de acordo com a vontade de Deus, vai ser muito natural você entregar algo que Deus se agrade, porque a sua vida já agrada a Deus. Mas se você vive uma vida rejeitável e reprovável diante de Deus, você pode trazer uma arca cheia de ouro que Deus não vai dar bola nenhuma para a tua oferta. Que a gente possa entregar a Deus uma vida onde o nosso conhecimento de Deus possa se transbordar em ações de adoração em todos os níveis da nossa vida. Vamos orar.